Olá, esta é a aula 20 para os alunos que estão interessados aí nesses temas da ETEC, do vestibulinho da ETEC 2022 e do Enem 2022 também. O tema de hoje será funções, tá? Então, antes de iniciar a aula, eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse aí para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas aí que estão interessadas nesses temas, tá bom? Então, a aula passada, a aula 19, nós estudamos 19 foi a equação do segundo, né? E a 18ª, aula 18, foi a equação do primeiro grau. E aí, consequentemente, temos a ideia das funções, que tem a ver com esses dois temas, afinal é uma sequência aqui didática de aprendizagem, né? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a função do primeiro e a função do segundo grau. E de uma maneira superficial assim, né? A ideia da função diz o seguinte: vamos imaginar uma situação aqui hipotética, sei lá, 1 litro de leite custa R$5, certo? Para eu saber o preço de quanto eu vou pagar pela compra do leite, depende da unidade que eu for comprar, que eu for consumir, né? Quanto mais unidades eu comprar, maior o valor será, né? Será o valor maior a pagar. Então, o que acontece? A gente tem uma relação entre duas grandezas. No caso do exemplo que eu usei, é o valor em real e a quantidade de leite, certo? Que vai usar. Para saber um, depende do outro, ou seja, para saber o preço depende da quantidade de caixas que eu for comprar, né? Quanto maior o número de caixas, maior o valor em real, menor o número de caixas, menor o valor em real. Ou seja, o valor depende do outro, o valor está em função do outro. Então, a ideia de função vem daí, tá bom? Então, quando a gente tem uma relação de dependência, o valor está em função do outro, a gente usa a ideia de função em matemática, tá? Hoje nós vamos estudar os dois tipos: função do primeiro, função do segundo grau, ou função quadrática, que tem a letra elevada à segunda potência, e aí nós vamos analisar as situações, tá? Então eu coloquei aqui na primeira parte a função do primeiro grau e a sua forma genérica, sua forma geral, tá? Então a forma geral, y igual a x mais b, então esse a e esse b são números conhecidos, tá? A letra, geralmente a gente usa x, mas pode ser qualquer outra letra. E no caso aqui, para ser do primeiro grau, tem que estar elevada a 1, né? O expoente 1 aqui. É o grau que vai determinar qual tipo de função que a gente está estudando, tá? Então, aí, elevada à primeira potência, lembrando que o número, quando não tem expoente, está elevado à primeira potência, eu tenho uma função do primeiro grau, tá? E aí, esse valor y depende do valor de x, está em função do x, certo? E aí, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar os gráficos e os comportamentos dessas funções usando o GeoGebra. Eu já expliquei, né, como usar o GeoGebra. Se você quiser fazer aí para dar uma olhada, dar uma lembrada, é só acessar, né, GeoGebra online, tem lá você consegue acessar no Google, ou faz o download na plataforma de aplicativos da sua preferência, né, que aí tem lá o GeoGebra calculadora. Aí você consegue utilizar, tá bom? Então, os gráficos da função do primeiro grau é uma linha, descreve uma linha ou um gráfico linear, tá? Então, eu coloquei o primeiro aqui, comparando com aquela maneira geral, a gente tem o A sendo igual a 2, positivo, e o B sendo igual a 3. Aí o que isso influencia no comportamento do gráfico, tá? Então o A maior do que 0, número positivo, no caso igual a 2, esse gráfico, que é essa linha verde aqui, ela tem uma maneira crescente, ela vai sempre aumentando conforme eu vou variando os valores no eixo de x, tá? E aí a gente tem esse comportamento porque o A ele é um número positivo. E o B seria este ponto aqui, que intercepta, que corta no eixo de y, tá? Esse é o valor do B, ó, 3, né, positivo. Aqui também ele interceptou no valor do B,
bom? Tem o comportamento do primeiro gráfico da função do primeiro. Função aí do primeiro também, só que agora o comportamento decrescente, ó, o A aqui é igual a menos 1, né? Lembrando que tá só o sinal ali, ou positivo ou negativo, está sendo multiplicado por 1, e o B também eu coloquei aqui como 3 positivo. O que vai mudar quando A for menor que 0, for um número negativo? Eu vou ter uma função crescente, tá vendo? Conforme eu vou aumentando os valores do x, os valores vão diminuindo aqui em relação a y, tá? O ponto B também tá aqui, tá vendo? Ó, que é 3 positivo, então a gente vai analisando dessa maneira, tá? E aí esse é o comportamento da função aí do primeiro grau, certo? O último gráfico aqui que eu coloquei é quando A for igual a 0. Lembrando, tá, que já está lá em cima, eu vou colocar aqui de novo, que não é a posição que os números aparecem que determina o seu coeficiente angular, né? E sim quem está multiplicando o quê, né? Eu vou colocar a forma geral aqui só para a gente lembrar, ó, ax mais b, né? Então a gente percebe que o x não aparece, significa que o a é 0, né? E o b é 2, tá? Se tivesse um x aqui, aí já inverteria a situação, né? O A é igual a 2 e o B igual a 0, tá? Mas nesse caso aí o B é igual a 2, novamente aqui, ó, o ponto do B vai interceptar no eixo de y, perdão, e a função ela é constante, ou seja, ela não muda, ela não é nem crescente nem decrescente, ela sempre vai estar da mesma maneira, porque o A aqui é igual a 0. Todos esses gráficos eu fiz no GeoGebra, só para a gente analisar o comportamento, tá? Então esse é o comportamento da função do primeiro grau, certo? Agora a função do segundo, tá? Que tem a ver com a equação do segundo grau, ou função quadrática também, dependendo da situação, a gente vai analisar dessas duas maneiras. Aí o que a gente tem aí, ó? A função do segundo grau é o seguinte, de uma forma geral, nós temos lá o y, né? O y aqui, e aí tem o ax ao quadrado mais bx mais c. E esse a, e esse b, e esse c são números, a única diferença aqui é que eu tenho x elevado a segunda potência, não é? Então, se eu tenho o valor elevado à segunda potência, eu tenho uma função quadrática, diferente da primeira, que era o x elevado à primeira potência. As mesmas características da função e da equação do segundo grau tem, né? Esse a, ele tem que ser sempre diferente de zero, tá? Porque se ele for igual a zero, anula a letra que está elevada à segunda potência, eu tenho uma função do primeiro grau, certo? Aí o gráfico dessa função descreve uma curva conhecida como parábola, né? O nome antena parabólica vem mais ou menos disso. Se a gente olhar o formato de uma vista frontal, é algo mais ou menos assim, né? Essa curva é chamada de parábola, tá? Bom, aí o comportamento dela pode ser de duas maneiras, tá? Quando o A for maior que 0, número positivo, então eu vou ter aqui, ó, o A é igual a 1, o B e o C não aparecem, então só pode ser 0, né? O B e o C igual a 0, esses são os coeficientes, tá? E aí o comportamento que eu tenho é uma curva com a concavidade, que é chamado, né, voltada para cima. A curva vai ser dessa maneira. E aqui não vai ser mais o B, esse valor aqui vai ser o valor que a gente conhece como C ali, que é o termo independente, ou seja, o número que não depende de nenhuma letra, tá? Então esse é o comportamento da função do segundo. E aí o que vai mudar no caso do A aqui, eu coloquei o mesmo exemplo, só mudei o sinal aqui do A. Então, o A aqui é menos 1, o B, que não aparece no exemplo, é igual a 0, e o C igual a 0 também. Lembrando aqui, ó, que é onde encosta aqui, vai ser o valor do C, né, que é igual a 0. E aí, o comportamento dela vai mudar. A curva agora vai ficar voltada para baixo, né, com cavidade voltada para baixo, tá bom? Então, aí a gente tem esse comportamento da função do segundo grau, tá? Bom, agora nós vamos fazer os exercícios, 2 da ETEC e 1 do Enem, começando com esse aí da ETEC de 2019.
O Cartoon brinca com a palavra parábola, então já tem que estar atento aí com o nome, né, que é uma função do segundo grau, certo? Que tem diferentes significados de acordo com o contexto que é empregado. Então aqui está uma charge, né, sobre Jesus pregando, e aqui está o que ele estaria falando, né? Isso aqui é o gráfico que representa um tipo de função, que seriam as parábolas, que é o que está falando lá, né? E aí tem 2 discípulos, né? No total são 12, né? Tem 2 discípulos aí, um deles pergunta: Pedro, o que é isso? E Pedro responde, ele fala por parábolas, né? Então essas parábolas aqui, no caso do sentido bíblico, é uma lição, né? Um ensinamento de Jesus. Aqui está representando um gráfico de uma função, ou do primeiro ou do segundo que nós estudamos aqui, tá? Então o que nós vamos ter aqui, ó? Ele quer saber que tipo de função é aquela lá, tá? Então dá uma olhada em todo o texto para não marcar errada, porque às vezes aqui vem uma informação e na sequência do texto, né, descontradiz a sua premissa. Então tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Então tem que identificar que tipo de função que é e a forma geral que a gente acabou de ver, tá? A única coisa que tem diferente do que eu coloquei no slide para vocês é isso aqui, ó, f de x. Então a notação que está usando aqui, esse seria o valor do y que a gente colocou lá no texto, né, no começo do texto. Mas não muda nada, é só uma forma de nomenclatura. F de x significa função de x, tá? Então aí só vê a parte final, vê se está de acordo com o que viu lá na primeira parte da aula, tá? Bom, Enem 2016, um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola. Olha aí, também estamos falando de uma função do segundo grau. E as mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, certo? Então é importante estar atento aos nomes, porque aí a gente já sabe do que se trata, né? Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria, tá? Da parábola como eixo vertical. A simetria em matemática é quando eu divido um objeto, né, alguma coisa, exatamente no meio, né, e eu tenho um reflexo do outro. Esse meio é como se representasse um espelho, né? Então uma parte eu vou ter a mesma coisa, a mesma proporção e tudo, só que ele está oposto um ao outro. Na parábola a gente consegue identificar exatamente no meio. Quando a gente corta a parábola em 2 pedaços, a gente vai ver que tem uma parte que sobe, outra parte que desce, e aí como se fosse o reflexo uma da outra, tem a mesma proporção, tá? Então o eixo horizontal seria o nível do chão, e o eixo vertical seria, que é o eixo de x, né, de y, perdão, seria esse eixo de simetria. Aí ele diz o seguinte, ó, obteve-se a seguinte equação para a parábola. A equação é essa daqui, ó, y igual a menos 9 menos x ao quadrado. E aí, volto a frisar de novo para não ter dúvida, né? Esse 9 aí não é o valor do A, né? Porque o que determina não é a posição que os coeficientes aparecem, e sim quem está multiplicando o quê, tá? E aí x e y são medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola, né, como esta, é igual a 2/3, ó, 2/3 da área de um retângulo. Então, no caso, a gente vai ter que identificar esse retângulo que está lá no desenho e calcular 2/3 da área, cujas medidas são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel, certo? Bom, aí ele quer saber o seguinte: qual a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado, né, no caso desta tampa que será calculada pelo engenheiro aí. Bom, eu fiz aqui uma representação do que seria
a entrada desse túnel, né? E coloquei os eixos de acordo com o que ele falou. Aqui é o solo, né? E aqui o eixo de simetria, tá vendo? Reparando aqui exatamente no meio, a gente tem uma parte proporcional, igual uma parte à outra, como se fosse um reflexo, tá? E a função que ele deu aí no exercício foi y igual a 9 menos x elevado à segunda. Onde eu tenho o que aqui? Onde eu tenho os coeficientes, né? O a é igual a menos 1, por isso que a parábola está para baixo. O b é igual a 0 e o c é igual a 9. Isso é importante por quê? Porque esse ponto aqui, ó, que é o valor do c, que a gente viu lá nos gráficos, vai ser 9, né? Consequentemente, esta medida aqui da lateral, que é uma das partes do retângulo que a gente vai precisar calcular, ela tem 9 metros, né? Que é o ponto máximo lá que alcança a parábola. Então aqui é 9 metros. Aí, para a gente calcular a área, nós vamos ter que descobrir quanto mede esta base que está aqui na parte de baixo aqui, né? Essa parte da base aqui, ó, não tem. A gente vai ter que descobrir quanto é este valor aí, tá? Para poder calcular a área e, consequentemente, calcular os 2/3 aí que o exercício pede, né? Então, isso aqui a gente não sabe. Bom, então vamos lá. O que nós vamos ter que fazer aqui? Para descobrir esta base, nós vamos ter que calcular o que é conhecido como raiz da função. A gente tem aqui o x, vou colocar x1 aqui, certo? E o x2, né? Os valores aí, as soluções de uma equação quadrática, né? Bom, para fazer isso, como eu tenho o ponto aqui de origem do gráfico, que é o 0, né? Onde os dois eixos se encontram, x e y, então eu substituo y igual a 0 na equação e resolvo o valor, tá? Eu vou colocar o 0 depois, mas tanto faz, né? E aí a gente percebe com essa interpretação do exercício que a gente tem uma solução negativa, que está antes de 0, e uma solução positiva, que está depois de 0, tá? Dito isso, vamos fazer aqui o cálculo, então. Eu vou fazer usando os conceitos que a gente geralmente aprende na equação do primeiro, que é utilizar as operações contrárias, né? Mas se você quiser utilizar fórmula de Bhaskara ou soma e produto para fazer, vai dar a mesma resposta, tanto faz, tá? Eu vou fazer aqui porque quando b é igual a 0, fica mais fácil de resolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar y igual a 0, tá? Para calcular esses dois pontos aqui. Aí, calculando a distância desses dois pontos, calcula-se a área e depois 2/3, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 9 menos x ao quadrado igual a 0, certo? Que o y0 eu só coloquei para o outro lado aqui, mas tanto faz. Aí, o que acontece aqui? Ó? Esse 9 está positivo, então, o contrário de 9 positivo é 9 negativo, não é isso? Então, vai ficar menos x ao quadrado igual a 0 menos 9. 0 menos 9 costuma dar menos 9, então vai ser x ao quadrado igual a menos 9. Como a gente precisa encontrar o valor do x positivo aqui, então eu vou trocar aqui o valor do x, né? Trocar o sinal, consequentemente, do outro lado, para que fique igual, eu tenho que trocar também. E aí, o que acontece? X ao quadrado é igual a 9, né? Para encontrar o valor do x, eu tenho que fazer a raiz, né? Que a operação contrária da potência é a raiz. E pensando nessa ideia que eu tenho um número positivo e um número negativo, eu vou colocar aqui mais e menos, certo? Mais e menos, porque pode ser tanto número positivo quanto número negativo. E aí agora é só calcular a raiz, né? A raiz do número 9 aí, tá? E nesse caso nós vamos usar o número positivo e o número negativo, porque geralmente a gente usa só o número positivo nas raízes, tá? Achou a distância desses dois pontos, calcula a área do retângulo, né? Mas o exercício não pede a área do retângulo, ele pede a área da tampa de concreto. Eu vou colocar como AT aqui, tá? O que seria a área, que é essa parte aqui, só para entender, né? Ele quer só esse pedaço aqui, não quer o retângulo inteiro, né? Seria 2/3, tá? Então aqui no caso 2/3
da área do retângulo, que aí você vai ter que calcular a área do retângulo, depois calcular 2/3 para dar a resposta aí correta para o exercício aí, tá bom? Bom, exercício 3, nós já fizemos uma parte dele nas aulas de volume, se eu não me engano é a aula 14, que nós estávamos estudando volume, fizemos esse exercício. Esse é um dos exercícios da ETEC que ele é dividido em vários itens, então a gente já fez né, uma parte dele, e aí nós vamos fazer os outros dois usando aqui, que aí agora vai usar os conceitos de função, tá? Vou ler de novo para vocês lembrarem. O Prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fosse usada na criação de uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. Em 2017, eu vou grifar isso aqui porque essa informação é importante para resolver este exercício, tá? Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o prêmio, o valor do prêmio em 12%, tá? Atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas, né? Não é a nossa moeda, é a moeda aí diferente da nossa. Para cada uma das modalidades de premiação. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel recebem uma medalha de ouro no formato circular de 66 milímetros e de diâmetro e um diploma. Essa parte aqui nós fizemos, né, o cálculo lá da caixinha que precisava para comportar essa moeda, essa nós já fizemos, tá? Bom, aí vem o item 1, tá? Considerando Y como o valor do prêmio em 2017, que era de 9 milhões, certo? E X, o valor do prêmio em 2016, assinale a alternativa correta que apresenta a relação entre os dois valores, ou seja, aí é uma relação de dependência, né? Um depende do outro, um está em função do outro, tá? Muita atenção nos valores que vai apresentar, porque tem algumas pegadinhas, ele troca as letras de posição, né? Do caso que foi apresentado no texto, ele troca a letra de posição, mas vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Imaginando o valor ali como é porcentagem, né? O 100% seria o valor total aí do prêmio, certo? E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aumentar, né? Aumentar 12% no valor aí, tá? Então ele quer que a gente calcule o valor, né, que representaria aí o prêmio em 112% do valor, né? Então teria um valor lá em 2016, né, representando o acréscimo que aí chegou ao valor lá de 9 milhões, né? Então ele quer que a gente escreva isso numa forma de função. Então 100 mais 12 vai dar 112. Como que a gente calcula a porcentagem, né? A gente pega o valor, multiplica pela porcentagem, divide por 100, já fizemos em algumas vezes, né? Então ele quer que a gente calcule aí o valor que era que era anteriormente, qual o valor x, que é essa quantidade, mas a gente vai escrever em forma de função. Então vai ficar o que? Y, que seria o valor aí em 2017, não é? E aí o valor anterior que ele pediu para chamar de x, tá? E aí calculando 112%. Eu vou colocar o valor da porcentagem que a gente vai calcular primeiro para ficar mais parecido com as alternativas que a gente tem aí, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, 112, né, que é o que a gente precisa calcular, vezes esse valor x, que a gente não sabe qual que é, tudo isso dividido por 100, tá? A única coisa que dá para fazer aqui é a divisão, né? A divisão desse valor aqui, que seria o que? Seria a gente pegar o 112 e dividir por 100. Lembrando que aqui é só contar duas casas para colocar a vírgula. Aí você vai encontrar já a relação desta função, né? Que o valor depende do outro, igual eu expliquei anteriormente, certo? Bom, a última etapa aqui do exercício e também da aula de hoje é
a conversão, né? Porque ele deu numa moeda que é coroa sueca e a gente precisa fazer a conversão desse valor em reais. Quanto que representa isso em reais? Então, ó, com base nas informações contidas no texto e assumindo que em 2016, tá, uma coroa sueca equivale a 42 centavos, né? Pode-se afirmar que o valor aproximado do Prêmio Nobel para cada modalidade da premiação em 2016 em bilhões de reais, né, de cerca de, aí tá lá as alternativas, todas elas com número decimal, tá bom? Então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer a conversão, né, desta moeda, né? Então significa, vou pegar um pouco do item anterior que a gente fez, que eu creio que vocês não vão ter muita dificuldade para fazer. A gente tem uma relação de dependência assim, ó. Vou colocar igual eu coloquei no anterior, tá? Vezes x sobre 100, tá? E aí a gente precisa descobrir qual é esse valor x aqui para que a gente converta esse valor em real, tá? Que era em 2016, em 2017 era 9 milhões. A única coisa que a gente sabe aqui é que esse valor y, que seria o valor em 2017, é igual a 9 milhões, certo? Eu vou escrever em forma de extenso mesmo, não vou escrever em forma numérica, para não atrapalhar quando fazer o cálculo das alternativas, que vocês repararam que nas alternativas todas estão em números decimais, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode colocar o 9 aqui, né, como sendo o valor do x, vai ser igual a 112 vezes, né, vezes x, tudo isso, vezes x, tudo isso dividido por 100, certo? Bom, nós vamos calcular aí esse valor x. O 100 está dividindo, passa multiplicando. Então eu posso escrever aqui na parte de baixo, vou fazer bem passo a passo, tá? 9 vezes 100 é igual a 112, que é 112%, né, vezes x, tá? 9 vezes 100 vai dar 900. Então vou escrever aqui, ó, 900 é igual a 112 vezes x. Para encontrar o valor do x, basta dividir, né? Então vou fazer aqui 900 dividido, certo? Dividido por 112 vai ser igual ao valor x aqui, certo? Bom, vou fazer o cálculo aqui mais ou menos aproximado, tá? Porque não vai dar uma divisão exata, né? Então vou fazer aqui, ó, 900 dividido por 112, tá? 112. Isso. Então nós vamos achar aqui, né, o valor. Então o mais próximo aqui que 9 passa, né? Então vai ser o 8. Então vou fazer aqui, ó, 112 vezes 8 para ver quanto que dá aqui, né? Então 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes o 1, né? 8 vezes 1 dá 8, com o que subiu dá 9, certo? E aqui vai ser 8 vezes 1, vai dar 896. Para 900, falta 4, certo? Bom, acrescenta o zero e a vírgula, né, para a gente poder continuar. Aqui ainda está menor, né, então só pode ser zero o valor, né, então para 1 passa, então aqui vai ficar próximo de 400. O mais próximo aqui, porque 4 vezes 6 já dá o valor certinho, ainda tem o 12 para a gente multiplicar, então o mais próximo aqui daria para continuar essa divisão, mas o mais próximo aqui seria 3. Significa dizer o quê? Que o valor da premiação em coroa sueca seria aproximadamente 8,03, ou seja, 8 milhões, mais de 8 milhões, tá? E aí o que acontece aí? Como ele quer que a gente converta esse valor para real, e ele falou que cada real, cada coroa sueca corresponde a 42 centavos, basta a gente fazer uma multiplicação simples, né? Então vai ficar 8,3 vezes 0,42. Então aí
vocês façam aí a divisão, lembrando que tem 2 casas decimais no primeiro número, 2 casas decimais no segundo número, no total são 4, né? Então multiplica lá o valor, você vai ter o valor aproximado, né? Por isso que foi falado no texto o valor aproximado, que aí daria para continuar mais algumas etapas aí do exercício, né? Então aí a gente consegue chegar na conversão do prêmio em reais, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, tá? Faça os exercícios, qualquer dúvida coloca nos comentários, a gente tenta ajudar, e aí até a próxima aula.